Olá pessoal, tudo bem? Olha só, é muito, na verdade, triste de ver pessoas bem intencionadas no mundo de hoje, né, querendo mudar e caindo aí nas falsas promessas, dietas e milagres de emagrecimento que estão por aí em todo lugar, né? E cada tentativa errada de emagrecer que você faz, você mais se frustra, né? Você mais fica mais resistente, também o teu corpo fica mais resistente, o seu metabolismo fica mais resiliente, né? E menos chance de resultado você tem aí para ver, né, para conquistar resultados verdadeiros. Mas o que será que acontece quando você faz as coisas certas, né? Quando você utiliza de ciência nutricional no seu dia a dia para começar a aplicar na prática, passo a passo, e obter resultados de verdade, como estratégia de emagrecimento. O que acontece quando você para de se restringir, né, sem motivo e realmente abraça uma alimentação que reprograma seu metabolismo para a queima de gordura, sem fome, sem sofrimento? Será que é possível? É o que eu quero mostrar para vocês hoje aqui. E para isso eu trago a querida, excelentíssima aqui, Michele, ou Mica, né, para os amigos, que é mãe de 2 filhos e que transformou o seu corpo, a sua saúde e a vida também no geral, depois de ter conhecido a alimentação forte, também ter seguido o programa Código Emagrecer de Vez. Aliás, hoje ela é uma semente de mudança, vou contar um pouco mais para nós depois sobre isso, ao seu redor, né? Já tendo aí influenciado o irmão dela, o cunhado, o marido e cada vez mais gente a viver esse estilo de vida alimentar libertador de verdade, que eu chamo de alimentação forte. Enfim, hoje, a gente vai saber mais sobre como ela fez tudo isso, como ela fez acontecer, fez essa transformação acontecer de verdade, e um pouco da história de dificuldade também, do processo da Michele no caminho, né, em relação ao peso, o que ela, né, que eu acho que muita gente vai se identificar com esse tipo de coisa, porque tem muita coisa em comum com muita gente, essa tentativa de ficar patinando no mesmo lugar. Eu certamente já fiz várias coisas dessas também, né? Então talvez você que esteja ouvindo aqui, possa se identificar também com algumas dessas dificuldades e ver que no final teve a luz do fim do túnel, ela conseguiu se sobressair e mudar, enfim, 180 graus aí a direção da vida dela, do corpo e tudo mais. Então a gente vai ver como tudo começou, vai ver como tudo começou a mudar também e onde tudo está no momento. Eu tive o prazer também de incluir a Michele como um dos casos de sucesso e transformação no meu novo livro, que é o best-seller da Veja. Esse não é mais um livro de dieta. A Michele está aqui em destaque como um dos casos de sucesso aqui dentro do livro. Bem legal, porque ela é merecida, uma ótima conquista que ela fez. Que uma coisa é ter o conhecimento, outra coisa é ter o conhecimento de colocar em prática, e não é toda pessoa que faz isso, e ela fez e continua fazendo, e melhor ainda, disseminando ainda esse tipo de coisa e motivando mais pessoas, e é por isso que ela está aqui hoje. Então, Michele, bem-vinda à nossa conversa. Muito obrigado pela gentileza de poder compartilhar um pouco mais sobre o processo aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço de estar aqui, poder ajudar outras pessoas a alcançarem o que eu alcancei. Que ótimo. Vamos conhecer um pouco mais sobre o processo teu, então, Michele. Então, se você, por favor, enfim, a nossa conversa aqui é sobre vida pessoal, então fica-se à vontade de revelar o que você quer, o que você não quer, mas é uma coisa bem pessoal, porque emagrecimento é uma coisa pessoal, é uma coisa emotiva, todos nós sabemos disso, não é brincadeira, não é uma coisa simples, né? Então, se você puder, né, com generosidade, compartilhar com a gente um pouco do seu histórico de dificuldade com o peso, seria legal para o pessoal entender qual que é o teu background, né? Qual que é o teu histórico digamos, de luta com o peso, assim, como é que foi? Bom, até uns 13, 14 anos de idade eu era magrinha. Mas quando o meu corpo começou a mudar de menina para mulher, eu comecei a ganhar peso. E era uma coisa que não acontecia, então eu nem estava acostumada com isso. E eu comecei a ganhar peso do nada. E pouco tempo antes da sonhada festa de 15 anos, né, para as meninas, eu estava já com excesso de peso. E aí eu procurei, né, junto com a minha mãe, eu procurei um endocrinologista e ele me passou alguns remédios para tomar e tal. Em um mês eu perdi 7 quilos para passar bem a minha festa, mas aquilo me fazia muito mal. Eu tinha muita tontura, eu passava mal direto, tinha, não sei, não era legal. E eu continuei tentando e tal, de acordo, mantendo a alimentação com que ele me passou. Mas eu sofria muito, aquilo era muito sofrido, né? E isso foi passando, o tempo foi passando. Aí depois eu tive alguns problemas na minha vida que eu acabei entrando num estado assim um pouco depressivo, e aí nesse momento é que tudo se complicou mesmo. Eu tenho 1,64 m e a última vez que eu tive coragem de me pesar, eu estava com 89 quilos. E eu me escondia, eu não saía em foto, tanto que nessa época, logo em seguida eu tive meu filho e teve uma formatura e eu me escondia, eu não queria aparecer. E isso durou bastante tempo.
Mas eu sempre voltando em endocrinologista, sempre tentando de novo, seguindo a alimentação que eles passavam, tomando remédio outra vez, fazendo tudo de novo. Mas eu até perdia peso. Só que manter aquilo era impossível, porque um tempo depois você volta a comer uma coisa ou outra do que você estava acostumado e não funciona. E quando eu via, assim, eu perdia 1 quilo, relaxava um pouquinho, ganhava 2. Aí perdia mais 2, relaxava um pouquinho, ganhava 5. Quando eu vi, eu já estava estourando de peso de novo. Sim. Voltei em outro endocrinologista, vamos tentar mais uma vez. A esperança é a última que morre, né? Fui tentando, né? Eu não queria desistir. Mas chegou num ponto que eu achava que não era para mim, que eu ia morrer gordinha e que não ia ter solução, que ia ser assim mesmo. Comecei a olhar para as lojas de roupa que tinha roupa plus size e falava: não, eu vou ter que começar a comprar aqui, e eu vou ter que me acostumar, e vou ter que. Nossa. Vou tentar isso, não sei. Eu estava cansada de tentar. E eu tentei tantas vezes, e tantas vezes, e tantas vezes, e não Que conseguia tipo chegar. assim, que tipo de dietas ou coisas, ou medicamentos ou suplementos que você tentou, só para passar uma ideia assim pro pessoal? Então, os médicos sempre passam, né? Sibutramina, um monte de Sim. remédio lá. E além disso, é pão integral, bolacha integral, tudo integral. Aí colocam umas coisas lá que você nunca nem viu, quanto mais vai comprar para comer. Então é uma coisa muito fora. E assim, uma coisa que me deixava às vezes com raiva, claro que existem profissionais de todo tipo, mas às vezes eu chegar na nutricionista, no endocrinologista, e aí eles tiram uma coisa, tipo, tem lá um bloquinho com 300 papéis impressos iguais, e eles tiram aquilo ali e te entregam. Então, quer Aham. dizer, eles não estão valorizando sua individualidade, não estão pensando nisso, né? E chegou num ponto que eu tinha tentado tanto que eu achava que o problema era meu. O problema era comigo, sabe? Eu falei, eu que sou fracassada, eu que sou incapaz. Nossa. E a gente vai ler, né, as reportagens, porque não emagrece quem é fracassado, quem é gordo, é relaxado, quem é. Todas essas coisas, Eles, porque tem um são, monte de coisa assim, eles né? tendem a não questionar os métodos, mas questionar a tua aderência aos métodos, né? Aquela média, aquele estereótipo da pessoa tá com dificuldade de perder peso, que na frente da gente você tenta comer, mas depois com certeza atrás você está relaxando, você não está se esforçando de verdade, senão você perderia peso. Então todo mundo acaba sendo um ataque da pessoa, uma pessoa que está para baixo, está legitimamente tentando mudar, mas ninguém questiona os métodos, aqueles métodos funcionam nessa pessoa, se aqueles métodos de fato geram resultados. Como você falou, o nutricionista arranca um bloquinho de 150 iguais, como se fosse a solução idêntica para todo mundo, e pior, é uma solução que não é uma solução, porque as pessoas acabam sempre voltando ali depois sem obter resultado e acabam tentando emagrecer a custo da saúde. É isso que eu acho pior, tenta emagrecer a custo da saúde. Isso óbvio que nunca vai funcionar. Se você não ficar, né, saudável antes para poder emagrecer, você nunca vai conseguir emagrecer e ficar saudável. Né? Uma coisa não anda com a outra, é uma mudança de paradigma. Né? Totalmente. E eu cheguei num ponto que eu achava que realmente o problema era meu, que eu é que era incapaz, que eu era fracassada e que eu não ia conseguir nunca emagrecer. Igual eu te falei, estava começando a me acostumar com a ideia. Sim. Só que aí eu resolvi, falei, não é possível que eu sou tão incapaz assim, né? Aí procurei terapia para eu poder ajustar a minha mente, porque eu já estava chegando num ponto que, nossa, para mim estava difícil, estava Sim. difícil. E aí eu comecei a fazer a terapia e com o tempo eu fui vendo que certas coisas também não dependiam só da minha vontade ou da minha atitude, que algumas coisas vinham mesmo de fora, não tem jeito. E aí, num dia, numa das consultas, a psicóloga perguntou para mim. Ela falou: Você conhece o Rodrigo Polesso? E eu não conhecia ainda. Eu falei: Não conheço. Ela falou: Ó, você já tentou emagrecer tantas vezes? Dá uma olhada só no que ele fala, nos vídeos que ele passa. Aí eu sou obrigada a te confessar. Falou mais uma coisa, né? Mais uma coisa que eu vou ter que ver.
Ah, meu Deus, é um cara que não é médico, não é endocrinologista, né? Isso na internet. Eu olhei e falei, ai meu Deus, mais uma. E assim, eu já estava tão calejada de tentar e fracassar que eu falava, ai meu Deus, não é possível que eu vou criar esperança de novo e vou Uhum, cair de novo. Mas, sabe, aquilo ficou na cabeça. Eu sou muito curiosa, eu gosto de estudar e eu gosto de uhum. pesquisar, então eu falei, peraí, deixa eu ver esse negócio. Comecei a ler, comecei a pesquisar. Enquanto isso, eu fui fazendo, né, o processo de terapia. E quando deu um ano que eu estava estudando o Uhum. processo tudo que você divulga e tal, eu falei, eu vou tentar. Tô pronta para começar, tá? Tô convencida. Vai, me convenceu. Mas realmente é porque eu já estava muito frustrada, né? De tanta tentativa e não conseguir. E aí eu falei, não, peraí que ele me convenceu. Na Tanto verdade, o que convenceu foram os fatos, eu acho, né? Que acabam, a gente acaba, porque o meu papel é simplesmente uma interface, tem que começar a apresentar uns fatos que são muito diferentes do que as pessoas estão acostumadas a ver. Então, elas, só por isso, já, peraí, mas ele está falando uma coisa que é diferente que eu sempre escutei. Deixa eu tentar pesquisar sobre isso para ver. E aí você começa a puxar o fiozinho e começar a ver que faz sentido, né? exato. E aí, o que me chamou muita atenção, a princípio, foram duas coisas principais. A primeira, o tanto de estudo clínico randomizado, que eu nem sabia o que era, É, não sabia, não sabia a diferença dos estudos científicos, então esse esclarecimento aí para mim já foi, nossa, muito legal. E todas as fontes de pesquisa, de tudo que você fala, que o Dr. Souto fala, isso me chamou atenção. E a outra coisa que me chamou atenção foi o que você falou agora há pouco. Você precisa estar saudável para emagrecer, e não emagrecer para ficar saudável. uhum. E eu nunca tinha visto por esse ponto de vista. Ninguém praticamente vê, por isso que o pessoal não tem resultado. Então, e eu achava, poxa, é um ponto de vista bem diferente. Mas como Uhum. tem muito estudo e tal, muita coisa, eu falei, eu vou testar. Vou testar. E aí, assim, os resultados eram muito rápidos. E da mesma forma que tem um monte de gente lá no fórum, né? Porque eu comprei o programa e assinei a Tribo Forte, os dois, porque eu queria estar ali, Tô com os dois sabe? pés juntos mesmo. Sim, eu queria participar daquilo porque eu estava vendo que aquilo estava me trazendo resultado real. E assim, no primeiro mês, eu já emagreci quase 7 quilos. Uhum. Então, isso era uma coisa que fazia anos que eu fazia anos que eu estava tentando perder peso, mesmo que fosse meio quilo, não conseguia. E E aí eu, quão sofrido assim foi. nossa, eu falei, achei o que eu queria, porque eu não sofri. Claro que assim, na Uma primeira semana adaptação, né? Tem uma adaptação. foi um pouquinho difícil na primeira semana, mas eu sempre pesquisava no fórum e tal, todas Uhum. as coisas que eu podia fazer para driblar aqueles sintomas e tal, e deu super certo. E aí, no primeiro mês, eu tinha eliminado quase 7 quilos. Depois, quando veio o livro, eu tinha eliminado 11 quilos, né? Na época que foi repassada a história para entrar Sim. no livro. Uhum. Mas depois disso, quando o livro foi lançado lá na tribo, ano passado, eu já tinha eliminado 20 quilos. Nossa, E teria que atualizar, né? Como é que atualiza isso? sim, eu já tinha Parabéns. eliminado 20 quilos. E, assim, já um pouco antes do evento da tribo, já alguns meses antes. E eu já venho mantendo esses 20 quilos eliminados há mais de um ano. Essa que é a mágica, sem efeito sanfona. Sem efeito sanfona. E era uma coisa igual eu te falei, eu sempre emagreci, engordava tudo de novo, emagreci, engordava tudo de novo e às vezes até mais. Sim. Então, para mim, nossa, e outra, o peso acabou sendo uma excelente consequência de tudo. Mas eu tinha enxaquecas diárias, que eu não tenho mais. Uhum. Eu descobri gastrite, eu tinha 17 para 18 anos, eu faço Nossa. 40 esse ano. Uhum. E há mais de 20 anos eu tomava o remédio para gastrite, eu não preciso mais tomar. Nossa.
Eu sentia muita dor nos pés, nas pernas, eu não conseguia ficar muito tempo em pé, lógico, né? Um monte de peso, né, atrapalhando a circulação e tudo. Cheguei até a fazer uma microcirurgia de varizes, porque estava realmente complicado. Acabou, não sinto mais dor nas pernas, nos pés, nenhuma. Então, assim, foi uma transformação total. Além disso, só de tabela, de eu ter mudado a alimentação em casa, meu marido eliminou 12 quilos. Hum. Meus filhos, o pediatra já falou que eles estavam ali no limite do peso, um pouquinho passando para o sobrepeso. O meu filho também eliminou 12 quilos e a minha filha Nossa, 6 quilos. caramba, eu não sabia. Que legal. Mudança em família de fato mesmo, né? Coisa linda de ver. Foi muito legal. E assim, o principal que eles viram em mim foi essa questão da saúde, o tanto que melhorou, o tanto que mudou. Eu me sentia muito incomodada e eu não tinha estima nenhuma. E a transformação para mim foi tão grande, que eu quis fazer disso a minha missão de vida. Num ponto diferente de você, você passa a parte, né, alimentar mesmo e tal. E eu já fui para a formação de coach, Sim. porque ajudar outras pessoas a atingirem o objetivo delas e terem essa transformação, como eu tive, sou feliz por ter tido isso, é o que me move hoje, assim. Até o meu propósito de vida eu descobri depois que eu consegui toda essa transformação com relação ao Nossa, meu. e sabe que isso é muito verdade. Para mim também, tipo, a minha formação acadêmica na época que eu trabalhava era totalmente diferente de alimentação, não tinha nada a ver com nutrição. Então foi por interesse próprio de realmente eu ver que eu estava acima do peso e tentar ver as coisas, e isso acabou mudando minha vida. Você cliente novo, você puxa o fiozinho e nunca sabe onde é que vai dar. E eu sempre costumo falar para o pessoal que tem contato com a minha informação, quando eu posso, que o emagrecimento é a pontinha do iceberg só. É aquela consequência que vai acontecer se você fizer as coisas certas, mas muito mais coisas podem acontecer que vão muito além do emagrecimento. No teu caso, é a própria mentalidade, a reversão da depressão, a própria saúde, todos os problemas que você tinha sumiram. O peso foi uma ótima consequência que veio naturalmente quando você se tornou saudável. E agora até, digamos, o propósito de vida, o que você foca, né, a sua atenção mudou também com isso. E tem uma coisa que eu falo no programa, basicamente, que é a questão da quantidade e qualidade, né? É da gente tirar o foco da quantidade, que é o que todo mundo fala por aí. Quer emagrecer, foca na quantidade, queima caloria, corta caloria, e focar na qualidade para tentar fazer uma mudança qualitativa na sua dieta. E eu quero te perguntar, em comparação às outras tentativas que você fez, de queimar gordura, de termogênicos, de contar caloria, cortar porções, como é viver com um estilo de vida alimentar que te levou à boa forma, que te mantém lá, como você falou, por mais um ano, sem precisar saber quantas calorias tem no prato? Como, assim, libertador, que sensação é de ter? Porque eu sei que é muito boa, mas eu falando é fácil, né? Olha, é totalmente libertador, porque desde o dia que eu comecei a fazer a minha mudança, que eu adotei a alimentação forte como estilo de vida, eu nunca contei nada. Eu nunca contei caloria, nunca contei nada. Você vê que você trocando o tipo de alimentação, você realmente tem necessidade nenhuma de contar, porque é difícil você ultrapassar a quantidade que é necessária para você. É Exato. muito difícil ultrapassar, a não ser um dia que você exagere muito. Mas fora isso, é muito difícil você ultrapassar. Isso acaba sendo naturalmente regulado pela Exato. opção, É né, de comer exatamente só isso que aquela eu, saciedade. Então, isso é muito legal. É exatamente isso que eu falo, e as pessoas têm dificuldade até de acreditar, porque elas estão, de novo, acostumadas a passar fome. Como é que eu vou emagrecer sem passar fome? Não é possível. Sim, é possível. É possível porque quando você come as coisas certas, que eu falo, os sensores de apetite, saciedade, os hormônios, grelina, etc., eles começam a funcionar corretamente. Então você começa automaticamente a comer a quantidade certa para se nutrir e viver na sua melhor forma possível. Então o corpo ele quer perder o peso de excesso, porque aquilo não é saudável para ele. Então você consegue jogar junto com o seu corpo e sem sentir fome, se sentindo bem no processo. E emagrecer se sentindo bem é um ótimo sinal. Se você emagrece se sentindo ruim no processo, o corpo está te dizendo o que está fazendo não está legal.
Não, por isso que tem aquele rebote, né? Ele está emagrecendo, lutando contra o corpo e não a favor com ele. Porque ambos querem a mesma coisa, né? Você e o corpo, ambos querem viver da melhor forma. Só que tem que fazer as coisas certas, não lutar contra, né? Então, eu concordo com você, eu acho que é totalmente libertador. No próprio programa, na primeira fase, que você bem sabe que é o desafio, tem lá uma tabela, que é a tabela verde, que o pessoal fala, e justamente ela foi desenvolvida para que o pessoal não precise contar calorias e ainda assim consiga, sem preocupar em exagero, consiga se manter dentro do que é necessário para reprogramar o metabolismo. Né? Por mais que você coma a mais, não tem problema, porque você vai sentir menos fome depois. E tudo acaba se autorregulando. Depois da segunda fase, você fica um pouco mais flexível, mas aí o teu metabolismo está funcionando mais corretamente e você começa a ver resultados e construir esse novo hábito, né, libertador. Então é legal nesse sentido. Uma coisa que eu acho muito engraçada é que às vezes as pessoas chegam assim, aí vê que eu tô comendo uma carne gostosa, ou vê que eu tô comendo bacon e fala, nossa, mas bacon? Mas você não tá de dieta? Aí eu falo, não, primeiro eu não tô de dieta. Exato. Eu escolhi um estilo de vida. E segundo, sim, pode bacon, qual o problema? Mas as pessoas ainda têm muito na cabeça a questão da gordura da carne. Ai, meu Deus, que medo. E eu sou uma prova para mim mesma e para todos os próximos que se fosse assim, eu tava do jeito que eu tava. Mas eu adoro um bacon, adoro Quem um não porreiro. gosta, né? Quem não gosta não pode ser normal. Gosto bastante, inclusive fígado, que o Dr. Souto não gosta, mas eu gosto. Até fígado, né? Mas é outra coisa interessante que as pessoas tendem a não... a ter uma resistência, porque todo mundo ao redor está falando a mesma coisa. É ridículo, se a gente for pensar, é ridículo a gente achar que os alimentos que fazem bem para a gente são aqueles que a gente não é atraído para eles, por eles. Né? Por exemplo, o bebezinho tem que aprender a gostar de tofu. Ele não gosta naturalmente de tofu. As pessoas querem se tornar vegetariana e tem que colocar um monte de molho, um monte de tempero, um monte de coisas diferentes na alimentação para torná-la palatável. Então você meio que faz um esforço para gostar daquilo. Agora, todo animal, inclusive nós, né, é atraído pelos alimentos que mais favorecem a sua saúde. Todos os alimentos naturais, claro. Se você fazer donut não está na natureza, né? Brigadeiro não foi criado pela natureza. Então é óbvio que a gente é atraído porque o negócio foi feito para hackear nosso cérebro. Mas todos os alimentos naturais, todos nós, somos sentidos atraídos para eles. Por exemplo, o bacon, a carne, né, queijos saborosos, queijos de verdade, integrais, etc. Isso tudo são alimentos que todos nós somos atraídos. O bebezinho é atraído a uma costelinha de porco, ele é atraído naturalmente porque a natureza nos ensinou há milhões de anos que esse tipo de alimento é o que favorece a nossa saúde. Agora, hoje em dia, eles querem enganar a gente e achar que a gente precisa comer granola, que precisa comer barrinha de cereal, que precisa tomar shake verde para poder emagrecer, que são coisas artificiais que nós não somos naturalmente atraídos para elas, né? Então, a gente está tão desconexo do que é natural que quando as pessoas, enfim, conhecem esse tipo de informação, elas ficam resistentes, por mais óbvio que seja e por mais óbvio que era há poucas gerações atrás. Se a gente falasse essa conversa com nossos bisavós, eles iam falar, é óbvio, né? É óbvio que isso faz bem, nós sempre comemos, né? E hoje, com toda a modernidade... Lembro da minha avó cozinhar com banha. Eu ficava na beira do fogão de lenha, ela cozinhava com banha. Então, quando que isso mudou tanto, né? É verdade. Exatamente. E hoje, com toda a modernidade, toda a medicina, tudo que a gente tem, toda essa indústria, a gente está batendo recorde de problema metabólico. A gente nunca teve tanta incidência de problemas metabólicos quanto hoje, inclusive obesidade, diabetes, Alzheimer, etc. Então, tá obviamente errado o que a gente está fazendo. E o meu papel aqui, o papel teu agora também, de passar essa mensagem para frente, é tentar trazer de volta esse conhecimento, é ver de fato o que a ciência nutricional tem para falar e voltar a quebrar esses paradigmas e voltar a fazer o que faz sentido, de fato, trazendo liberdade alimentar para as pessoas e fazendo com que mais pessoas, assim como você, né, possam atingir a boa forma, se manter lá e viver bem, se sentir bem no processo, sem ficar um prisioneiro da alimentação. E a forma como eu ajudo isso, claro, como você viu, através do programa Código Emagrecer de Vez, que basicamente as pessoas querem uma coisa passo a passo, então o que eu fiz é pegar tudo isso, destilar, fazer uma coisa fácil de ler, fácil de seguir, com tabela semana a semana, para que as pessoas não precisem sair pesquisando, se tornar especialista em nutrição e possam confiar que elas podem seguir passo a passo e obter resultados. E com isso, claro, eu sei que você seguiu o código, que você entrou no fórum, trocou ideia com outras pessoas que estão seguindo o programa,
E eu vou te perguntar se você recomendaria o programa para outras pessoas também, claro. Com certeza. Até brinco, eu falo que todo mundo devia conhecer, porque a mudança é muito grande. A quebra de paradigmas é muito grande. E o que a gente aprende não tem preço, porque você transformar a sua saúde, transformar a saúde da sua família, de quem está próximo, quem você conseguir, né? Porque se cada um fizer um pouquinho, né? Se cada um Uhum. divulgar um pouquinho e mostrar um pouco, uma hora isso vai acabar se espalhando. E eu indico para as pessoas que eu conheço, que me perguntam, olha, para perder peso, eu estou com dificuldade, eu falo, olha, muda completamente, paradigma, muda tudo, fora a saúde que ganha, né? A perda de peso é a melhor consequência, uma das melhores consequências, mas com certeza a mudança de mentalidade, da saúde, disposição, muda muito, É, recomendo, sem dúvida. eu acho que todo mundo tem direito de ter acesso, pelo menos, à melhor informação, depois decide se segue ou não, mas pelo menos todo mundo tem o direito de conhecer que existe uma coisa diferente por aí que está gerando, de fato, resultado nas pessoas. Então, Michele, é sensacional, 20 quilos depois, mentalidade diferente, mudou o propósito de vida, virou um coach agora semeando positividade no mundo, parabéns para tua família, para teus filhos, que obteram resultados também. Obrigado pela Obrigada. generosidade de compartilhar um pouco mais sobre sua vida pessoal aqui. Eu espero que esse vídeo possa motivar mais gente que está na batalha. Os problemas são diferentes de pessoa a pessoa, mas todo mundo tem os seus e eu quero tentar, pelo menos, dar minha pitada de ajuda para mostrar que existe um caminho alternativo que pode aí ajudar bastante as pessoas a atingirem o que elas merecem e viverem sendo a melhor versão de si próprias, né? Então, se você que está assistindo agora se sente motivado, você pode... Deve ter algum botão nessa página aqui que você pode clicar para saber mais sobre isso e ver se é uma coisa que pode estar alinhada com os seus objetivos, e daí eu vou ter o maior prazer em te receber de braços abertos lá dentro. Michele, novamente, muito obrigado pela generosidade e um grande abraço para você. A gente se fala em breve. Imagina, eu que agradeço. Obrigada a você por me deixar fazer parte disso e poder ajudar outras pessoas também a se transformarem. Prazer é meu. Obrigado mesmo.